O pior dia da minha vida em cima de uma bicicleta foi na competição Brasil Ride em 2021, para conquistar essa medalha aqui de finish e correr atrás dela para conseguir completar essa ultramaratona, a maior das Américas. Eu passei uma situação na prova que levou o meu corpo no limite. Dá uma olhadinha nessa imagem. Panturrilha, já viu isso? Isso aqui é cãibra. Chora. Alguma vez na vida você já viu uma cãibra nesse estágio? Isso aconteceu comigo na segunda etapa, mas vamos por parte que eu vou mostrar cada uma das etapas para você. A primeira etapa da prova, primeiro contextualizando, a Brasil Ride é uma prova que acontece no sul da Bahia, na região ali do lado de Porto Seguro, chama Arraial da Ajuda. É uma prova que ela conta com 7 etapas, que dá mais de 600 quilômetros e mais de 13 mil metros de altimetria. Você sobe mais de 3 mil metros em todos esses dias. A prova ela começa com um prólogo. Esse prólogo eu trouxe aqui para vocês a altimetria dele. Ó. É uma prova de 20 quilômetros que contém 327 metros. Mas olha, toda vez que você olhar uma altimetria dessa, não se engane. Uma prova tão curta com uma altimetria tão pequena. Por quê? A Brasil Ride passa muito por trilhas. É muito diferente você andar na sua cidade, numa estrada, e andar em trilha. Você fazer força na trilha é muito diferente, então é mais desgastante, além do calor e outros fatores. Mas o prólogo foi uma prova super rápida, que contou ali com... que larga de duas em duas duplas, então largou eu, meu parceiro, e mais uma dupla aleatória, que ela não é escolhida, é por ordem de inscrição. Largaram e contabiliza o tempo, porque no próximo dia, que é a etapa maior, que você vai para Guaratinga, são 130 quilômetros de pedal, e no bolsão de largada vai estar os 20 melhores na frente, depois os 30 melhores atrás, e depois a galera toda ali misturada. Então, você ter um bom tempo ali ajuda você a largar bem, posicionar bem na largada e, consequentemente, pegar um grupo muito bom, porque você pega muito percurso plano durante o trajeto, isso facilita bem. Tudo que você viu no vídeo aconteceu comigo na etapa que chega nesse lugar aí em Guaratinga. Foi na etapa, a segunda etapa mais longa da Brasil Ride, com 135 quilômetros. Foi onde eu sofri com uma infecção, posso falar infecção, mas um problema alimentar. Eu comi algo que não me fez bem e naquele dia eu escolhi tomar um café de tudo que eu tomo na minha casa para não ter problema, mas mesmo assim eu tive um problema alimentar ali que me tirou completamente da desprova, que foi essa etapa aqui que você está vendo. Foi a etapa mais longa, a segunda mais longa, que você olha o gráfico, a gente sai lá do nível do mar, ó, é menos de 50 metros e vai subindo sentido as montanhas. Se você olhar do quilômetro 54 para frente, é onde você tem praticamente a maior parte das trilhas da prova. A gente teve uma trilha aqui no início, no quilômetro 8 mais ou menos, mas é uma trilha muito fácil, sai em estradão de novo. E a partir do quilômetro ali 60, 70, entra em trilha praticamente até o final da prova. Isso dificulta muito. O que aconteceu comigo? Tomei meu café de manhã, normal, como eu costumo comer, 1h45 antes da largada, fomos, trocamos de roupa, eu e meu parceiro Denis, e fomos para a etapa. Quando chegamos dentro da etapa, com 1h30 de prova, 1h40 de prova, nós estávamos bem colocados num terceiro grupo, bem consistente, sabendo o que estava fazendo, conversando o tempo todo, controlando o ritmo. Eu estava andando um ritmo tranquilamente fácil para mim ali dentro do grupo. E eu e o Denis conversando, de repente eu percebi que a minha perna começou a amolecer. Senti fraco em cima da bicicleta e notei que eu estava tendo que fazer muita força para ficar no vácuo daquele grupo. Isso não é normal no local plano. Já tinha passado as trilhas e tal. A primeira parte de trilha. E eu falei pro Denis. Falei, Denis, tô sentindo fraco, tô com as pernas mole, não tô tendo reação, cara. Tá estranho meu estômago, tô sentindo alguma coisa parado aqui. Com 2 horas de prova, foi a primeira vez que eu resolvi largar daquele pelotão e tive que parar na estrada para passar mal.
parei ali, vomitei, e eu só conseguia jogar para fora água. Tudo que eu tinha tomado de água até ali ia para fora. E eu tinha uma sensação ali que se eu conseguisse pôr para fora aquilo que está parado no meu estômago, eu ia melhorar. Mas eu não conseguia. Pus o dedo na garganta, tentei várias coisas. Com mais ou menos 3 horas e meia de prova, eu já lutando com aquela sensação ali de toda hora sem conseguir comer nada e nem beber, porque eu bebia, punha para fora, passou o primeiro ponto de apoio. E uma descida da prova, eu fiz a descida, praticamente tinha terminado, ela estava no plano, eu senti que o meu braço amoleceu em cima da bicicleta, eu não tive força para segurar no guidão, e eu fui de encontro ao chão. Naquele momento ali, o Denis me fala assim, a minha maior preocupação era a sua cabeça, porque você passou isso aqui de um poste que estava caído no chão. Então, quando você caiu, eu parei, porque eu fui lá correr a sua cabeça, porque na minha visão você tinha batido. Na verdade, eu ralei a perna direita, mas eu tive um entorse no tornozelo, na parte externa, bem em cima do maléolo. E isso me custou muito caro, porque além de eu estar muito fraco, debilitado, sem conseguir comer, eu subi, levantei, passei mal, deitei de novo. Logo em seguida, o Denis, que me ajudou demais, foi um cara assim que, fora da curva ali, que me apoiou, eu peguei e levantei rapidamente, subi na bicicleta de novo e já comecei a pedalar. Eu não conseguia clipar na sapatilha, demorava muito tempo a clipar até ela causar pressão, tamanha dor que eu tinha no tornozelo. E dali pra frente eu falei pro Denis, eu não consigo, cara, sem você. Eu vou precisar de você aqui. E ele, como sempre, foi aquele cara assim que ficou do meu lado 100% do tempo, me dando todo o apoio. Denis, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aí como que foi para você a experiência de carregar o Elton aqui durante essa etapa inteira, porque o cara me levou durante praticamente 100 quilômetros nas costas, inteiramente nas costas. Gente, falar isso é inacreditável. Dá uma olhadinha no Denis aí, ó. Ele que me levou durante toda a etapa e me arrastou todo esse período. Eu tenho que agradecer a ele se eu completei essa ultramaratona. Porque assim, na teoria, na lógica, no racional, ali eu teria que ter abandonado essa etapa. Eu estava sem condição, eu não conseguia comer, então não tinha energia no corpo. A cãibra que você viu, ela está totalmente ligada à falta de energia. Então isso aqui que você está vendo, ó, por que Panturrilha, acontece esse processo, já viu isso? esse processo tão, Isso que é cãibra. por que acontece esse processo tão agudo assim no corpo? Porque o seu corpo não tem energia, não tem glicose, então ele vai tirando energia do músculo. Então o seu músculo ali, eu estou exaurindo, estou perdendo massa muscular. Isso vai ter uma consequência na etapa seguinte, na terceira, na quarta não tem o que fazer. Só que a nossa meta era completar a prova. Naquele momento que eu decidi completar a prova, a única coisa que eu pensava era o seguinte: Deus, me ajudas, Pai, sem o Senhor eu não consigo. Teve um momento na etapa crucial. Nós estávamos num plano, eu estava com cãibra no braço, no tríceps, porque eu apoiava no guidão da bicicleta e eu não conseguia relaxar o corpo. E isso foi me dando uma exaustão localizada ali. Então o que que acontece? Eu olhei para o Denis na frente, assim, ele devia estar uns 30 metros, 50 metros na minha frente, e eu comecei a ficar desesperado com a sensação dele ir me deixar. Só que ele não ia fazer isso, mas eu estava tão debilitado emocionalmente que eu comecei a querer chorar em cima da bicicleta e comecei a chamar, ô Denis, e comecei cada vez a gritar mais, ei, Denis! E ele não escutava. Aí eu dei um berro bem forte, ele freou a bicicleta, eu cheguei nele e falei, oh, fica perto de mim, por favor, cara. Sem você eu não vou conseguir terminar. Ele estava perto, era numa situação que movimentou. Só que o meu desespero era tão grande que eu precisava ter ali um ponto forte, vamos falar assim, uma pessoa que eu pudesse assim pôr a mão. E eu falei para ele, cara, eu não consigo sem você, Denis. Dali para frente, teve várias subidas na prova, que são subidas que talvez aí na sua cidade, se eu mostrar para você, você vai falar assim, eu não acredito que o Elton empurrou nessa subida. Eu não tinha condição de pedalar em subidas simples, igual a rua da minha casa aqui. E eu descia da bicicleta, eu ia andando em passo de tartaruga por causa do tornozelo mancando com uma perna, e o Denis pegava a minha bicicleta na mão e levava a minha bicicleta morro acima. E assim aconteceu por vários pontos na prova. Durante a etapa, passaram por mim alguns atletas que treinam comigo na consultoria. Por exemplo, o Gabriel de Joanópolis. De Joanópolis não, o Gabriel de Camanducaia. O Gabriel passou por mim e falou assim, Elton, cara, tá tudo bem, cara?
E depois ele comenta para mim assim, Gabriel, se você vê esse vídeo também aqui, comenta para mim aí do que a gente conversou durante a prova. Ele pegou e falou para mim depois assim, Alto, eu achei que você não ia completar essa prova, cara. Eu achei que você não ia conseguir terminar. Isso ele não me falou na hora, sabiamente, para não me deixar chateado, né? Fazer com que aí realmente a tendência é a gente jogar a toalha e abandonar. Ele não falou isso para mim na hora, ficou quieto na dele ali, mas depois ele comentou isso. Então, o que, que acontece naquele momento? Se ele tivesse falado isso para mim, talvez eu realmente teria jogado a toalha, teria abandonado a prova. E na cabeça dele, ele falou: ele não vai completar, ele está muito debilitado, ele está muito mal. E assim era realmente que eu passei a etapa. Se naquele momento eu não tivesse pessoas fortes ali ao meu lado, dá uma olhadinha no Gabriel aí, ó. O Gabriel se propôs a cumprir essa primeira ultramaratona dele depois de uma lesão, operou o joelho há meses atrás e completou a prova, me deu a maior força lá durante as etapas, principalmente depois que eu cheguei, com medicamento, com conversa, com apoio. Isso é bom demais na Brasil Ride. Então, nesse dia, eu recordo de alguns momentos muito marcantes para mim. Alguns deles, esse aqui, ó, que você vai ver agora. Ó, a chegada, não tem o que falar, o apoio do Denis, o Gabriel durante a etapa, é uma coisa assim, fora da lógica para poder ajudar você a completar. E essa imagem aqui ficou muito forte para mim durante a etapa, que eu vi depois que o Denis tirou uma foto quando eu cheguei, que eu estava, quando eu cheguei não, em um dos pontos de apoio nós paramos e o Denis tirou essa foto. E eu deitado, daqui do meu lado a minha caramanhola de água, do outro lado Red Bull, uma copo de Coca-Cola. Só que o que acontecia? Eu ingeria tudo isso, mas infelizmente depois eu punha para fora e não conseguia manter aquilo lá no meu corpo. Ou seja, eu fiz praticamente 8 horas e meia de prova, colocando alguma coisa na boca e jogando fora. Sinceridade, eu nem sei se o corpo absorve isso, mas a etapa inteira foi luta. Então, alguns pontos de apoio para mim, eu fiquei 15 minutos em ponto de apoio, tentando controlar a cãibra no corpo todo. Eu recordo muito bem da última subida da prova. Nós passávamos em Riacho, faltava mais ou menos 4 quilômetros para terminar a prova. Você passava um riacho, você tinha que descer da bicicleta, tinha degrau de pedra. Eu com muita dificuldade de pôr o pé na pedra, firmar o pé esquerdo. Passei esse riacho, subi na bicicleta, comecei a pedalar. Era uma subida, gente, que assim, é uma parede. Até o Rodrigo Hilbert deu o depoimento na prova lá, e ele falou assim, ô Mário, pra que aquela subida no final da prova? Pelo amor de Deus, muito inclinada. Enquanto eu estava lá, eu vi poucas pessoas passando pedalando, mas é pedalável. Só que o meu estado era tão não posso nem falar a palavra aqui, mas era tão deprimente ali que eu não conseguia. O Denis falou assim: você quer ajuda para empurrar? Eu não consegui responder. Eu desci da bicicleta, sentei no chão, aí dava cãibra nas duas pernas, eu fiquei meio agachado na bicicleta em cima e aos poucos sentei. Ele levou a bicicleta dele em cima, voltou, pegou minha bicicleta e empurrou até o topo. E eu fazia o seguinte: eu andava 10 passos de frente, passinho curto, por causa do tornozelo, virava de costas, andava 3, 4 de costas, porque eu não tinha posição para andar a pé. Quando eu cheguei no final da subida, eu falei assim: Denis, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, Denis, me ajuda. Dali até a chegada tinha 3 quilômetros. Nesses 3 quilômetros, praticamente eu não pedalei. Quando você olha a minha foto de chegada, deixa eu ver, essa foto de chegada, eu cheguei aqui por causa desse cara aqui. Os últimos 3 quilômetros da prova eu não pedalei. Eu segurei na mochila dele, ele me arrastou 3 quilômetros até a linha de chegada, senão eu não teria completado pelo estado que eu estava sem alimento no corpo. Cãibra por toda a parte do corpo, cãibra no braço, parte anterior de coxa, posterior, panturrilha, cãibra no quadril. A única reação que eu tive quando eu cheguei, eu cruzei a linha de chegada, alguns amigos estavam sentados lá, eu entreguei a bike pro mecânico assim, joguei na mão dele, deitei no chão ali, de um jeito que eu conseguia deitar sem câimbra e eu só chorava. Foi um choro que eu não sei explicar para você se é tristeza, se é angústia, mas naquele momento eu queria desabafar. Sabe aquele choro que parece um choro de morte? Eu queria desabafar. Foi tanto tempo de preparação para eu não conseguir entregar a performance que eu gostaria naquele dia.
Só que ali eles me dando todo apoio e tal, me ajudando a levantar. Aí eu saí, fui medicar ali, fui na barraca médica, na tenda, na verdade, no caminhão deles, tomei soro e tal. Não consegui comer à noite, comi um pouquinho de macarrão só hora que conseguia descer. No outro dia de manhã comi 2 pães, tomei um café preto e larguei para essa etapa aqui, que é a etapa 3 da prova. Uma etapa com uma subida desafiadora. Quem já ouviu falar das 7 curvas no Brasil Ride, uma subida que pouca gente, pouquíssimas pessoas pedalam naquele lugar, pouquíssimas pessoas pedalam, na verdade praticamente só os profissionais, e ali é uma subida de 1,7 km subindo, que eu empurrei ela de baixo em cima. A minha maior dificuldade nessa etapa era a força, que eu estava sentindo fraco ainda, mas a grande dificuldade era eu empurrar a bicicleta com o tornozelo muito inchado. Meu tornozelo estava tão inchado que eu tinha dificuldade de colocar a sapatilha, e esse foi o meu maior desafio. Quando chegou no alto da subida, era muita trilha pedalável, descendo e trilha subindo, pedalava. Ali eu pedalava bem. Só que a minha grande dificuldade estava sendo lidar com o tornozelo dolorido. Então a minha meta nesse dia, para uma etapa curta, que a gente pode falar que é uma etapa de 58 quilômetros e 1.300 metros, meu maior desafio era assim, eu imaginei, se eu conseguir terminar essa etapa, eu consigo largar bem no meu outro dia, porque eu vou começar a comer melhor. E assim aconteceu. Eu consegui completar a etapa, eu e o Denis, nós andamos assim relativamente bem, comparado com algumas duplas que eu conheço, assim, que eu já competi na Brasil Ride, eu comparei tempos com ele, nós tomamos pouco tempo, então a gente conseguiu pilotar bem, sem acidente e tal. Mais uma vez o Denis foi fantástico, me dando todo o apoio, respeitando o meu limite. Aí nós largamos para a quarta etapa. A quarta, gente, ela tem uma subida lá que chama Subida do Quiriri. São 9 quilômetros morro acima. Quando você olha a altimetria da prova aqui, ó, se você olhar esse primeiro dente aqui da subida, é um absurdo essa parede e a inclinação que tem. A gente chega no pé dessa subida com 36 km muito rápido. Nós passamos por trilhas, por riacho para chegar nesse trecho. Então, assim, não é uma velocidade média tão alta. A gente chegou lá com 22 km por hora, mas por causa das trilhas. Só que essa subida, ela, diferente das 7 voltas, ela é inteira pedalável. Um trechinho lá a gente escolheu empurrar, empurramos por opção para poupar e depois a gente subiu na bicicleta e terminamos 9 km de subida. Quando você olha o segmento lá no Strava, ela conta 6 km,600. Só que você vê que tem um trecho grande depois que ele não está segmentado. Então a subida ela tem 9 km. Eu lembro que nessa subida eu encontrei o Mário, dono da prova, e o Mário Roma, né, e o Thiago Ferreira, profissional, que estragou, o parceiro dele abandonou a etapa por problemas anterior e ele largou com o Mário. Encontrei eles no meio da subida, até falei com eles e tal, e perguntamos pro Mário, falta muito? Ele falou, são 9 quilômetros, a hora que dá 9 quilômetros acabou. E a gente estava com uma marcação de 6 quilômetros. Aí eu falei pro meu parceiro Denis, falta 5 ainda. Ele falou, não acredito, cara, que falta 5. Falta 5, cara. E fomos administrando o ritmo e, por incrível que pareça, fizemos uma subida redonda. Comparando com atletas também que a gente conhece, que eu tenho mais conhecimento, a gente fez o tempo igual e menor que alguns. Ou seja, eu consegui pedalar bem mesmo administrando o tornozelo. Então isso foi show de bola. A gente fez uma etapa irretocável. A nossa quarta etapa parecia que eu não tinha nada, mesmo lidando com os problemas, nós conseguimos andar super bem. E o Denis, mais uma vez, fluiu nas trilhas. Pedalou super bem, soltou a bicicleta, embalou a bicicleta na hora certa. Ele realmente foi diferenciado na pilotagem da bicicleta. A gente conseguiu andar bem e largar para a famosa quinta etapa. Pela primeira vez na Brasil Ride, uma etapa que durou mais de 140 quilômetros. Aí fala 141, mas foram 144 quilômetros. Eu quero que você olhe esse gráfico de novo, porque ele engana muita gente. Quando você olha, ele está inteiro descendo assim. Não se engane, olha esse gráfico de novo da quinta etapa. Lá, até os primeiros 70 quilômetros de prova, quando você sai do zero aqui até os 74, 70 quilômetros aqui, você anda praticamente em trilha o tempo todo. Você entra, sai de trilha, entra em trilha. Quando você está na estrada, você está subindo uma estrada de parede. Quando você está na trilha, ou você está pilotando consideravelmente,
ou você está fazendo força subindo a 3 km por hora. A primeira metade da prova exige muito da tua habilidade de coordenação. Então, quando você está descendo, você está super tenso em trilha, exige muito do teu controle de ritmo. Se você errar o ritmo nesse início de prova, você vai quebrar, não tem escapatória. O terceiro é você administrar a empolgação, porque você sai dali, dá uma empolgação danada querer chegar na praia. E eu confesso que esses primeiros quilômetros, para mim, se deixar, eu acelero tudo que eu posso. E isso aí, você acaba pagando um preço, porque a etapa, ela é muito, mas muito longa. Eu lembro muito bem quando nós passamos esse penúltimo ponto de apoio, 102. Quando nós estávamos no quilômetro 102, eu fiz até um vídeo falando. Um pouquinho antes desse ponto e mais para frente dele, você pega muito tempo em plano, pedalando com aquele vento que vem do mar. E ali você tem que conectar no pelotão. Nós paramos no apoio 102, depois de arrastar uma turma durante 30, 40 quilômetros, eu e Denis puxando o pelotão. E chegou ali, essa turma saiu e ele ficou sozinho, eu fiquei mais tempo ainda puxando. Nesse dia o Denis sentiu um pouquinho o ritmo, devido ao esforço que ele tinha feito lá na primeira etapa. E sofreu muito também com questões de incômodo no selim. Não é na virilha, no bretelle, é no selim mesmo. Isso incomodou muito ele e não conseguia pôr ritmo. E eu puxando o tempo todo ali, você vai fadigando, vai cansando. Essa etapa para nós ela foi desafiadora pelo volume de tempo em cima da bicicleta e o preço alto que nós pagamos lá na primeira etapa. Mas a gente conseguiu completar bem a etapa. Os últimos quilômetros ali nós conversamos, gente. Olha o que é importante na dupla, né? Você bater um papo, realmente conversar sobre aquilo que é importante ali para os dois. Se precisa pôr ritmo, se não precisa pôr ritmo, se naquele hora é melhor fazer o seguinte, vamos tirar o ritmo aqui, vamos decidir descansar. É o momento, às vezes, de tomar essas decisões durante a prova para nenhum dos dois ser afetado a ponto de ter que abandonar uma prova dessa. Então é importante esse tipo de conversa para que os dois cheguem bem dentro da prova. E isso, eu e Denis lá, nós fizemos muito durante a etapa. Essa foi uma que nós conversamos o tempo todo para falar o seguinte, precisa que tire ritmo, dá para manter, quer que põe ritmo, e foi crucial para nós terminarmos a etapa. Conseguir completar ela bem dentro de um tempo sensacional, comparando no estado que a gente estava ali. Do ponto desse quilômetro 102 para frente, predominava plano, mas passava num final de trilha muito constante, que ficava muito tempo pedalando, e isso aumenta um pouquinho o desgaste. Eu vou tentar colocar um vídeo para vocês mais tarde aqui, mostrando como é essa etapa final e como que a gente conversa durante a etapa. Parece uma loucura. Precisa lubrificar a corrente, isso, né? não? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui para você. Talvez você consiga ver o áudio aí. Tá sentindo? Na subida tá sem torque ou não? Consigo mudar esse vídeo aqui. Mas tá com torque? Se precisasse? Tenho. Tá controlando então? Tem, se der torque aí, daqui a pouco... Tá, falha, né? Então vamos manter. Pera aí. Vou colocar de novo aqui para vocês Precisa verem. lubrificar a corrente, não? Bora. Como é que você tá? Tá sentindo? Na subida tá sem torque ou não? Não, eu tô girando. Mas tá com torque? Se precisasse? Tenho. Tá controlando então? Tem, se der torque aí, daqui a pouco... Tá, falha, né? Então vamos manter. Essa é a nossa conversa durante a etapa, onde a gente fala. Isso aí era no momento de volta que eu pergunto para ele, eu perguntei antes, então eu preciso lubrificar a corrente, como é que você tá de ritmo? É força ou torque? Como é que você tá? Essa conversa, gente, tem que acontecer toda hora quando você tá em dupla. Toda hora mesmo. E às vezes quem tá mais fraco tem que conversar mais com quem tá mais forte ou vice-versa. Mas o importante é que tem comunicação na dupla. Senão, às vezes, eu acho que ele tá poupando e na verdade ele tá tirando o ritmo porque eu tô lento, a gente tá deixando de andar rápido. Ou às vezes eu tô forçando ele demais, ficando o tempo todo na frente e a pessoa acaba desanimando. Então, o Denis fez muito isso comigo na etapa 2 e eu fiz muito isso com ele na etapa voltando para a praia de 144 km, que aí marca 141 no gráfico. Os 3 km dói no final.
Quando nós chegamos próximo à praia e avistamos lugares que a gente já conhecia por ter rodado ali, começa a bater aquela adrenalina de andar mais rápido. Isso é bom demais. E os dois animam. Nós chegamos lá assim, num estado cansado, mas com aquela satisfação de ter chego, sabe? Isso dá um renovo maravilhoso para a gente continuar na etapa. Essa etapa é uma das que eu mais gosto. É uma prova de XCO. Quando você olha o gráfico aqui, observa que a prova te dá um susto. A volta é 8 quilômetros, que você sobe em cada volta 147 metros, são 4 voltas. Só que tem uma peculiaridade bem específica nessa volta. O que acontece? Eles largaram, as primeiras 60 duplas largaram na parte da manhã, largaram às 10 horas da manhã. O restante da classificação largaram às 13 horas, 3 horas da tarde. Nós estávamos na 69ª posição, se eu não me engano, nesse dia, devido à somatória de tempo. Então nós íamos largar à tarde. E assim foi. Só o que acontece? Você só pode dar 4 voltas se a sua terceira volta estiver no menor tempo do líder. Então, o líder da prova, ele fez 1h13 as 4 voltas. Se você fizer 2 voltas e 1h14, você não pode dar a terceira e quarta volta. Para cada volta que você não completa, você toma 70 minutos de tempo. Então quer dizer o seguinte, se eu for para a pista 1h da tarde e der 2 voltas só no tempo de 1h14, vai faltar 2 voltas para mim. Eu vou acrescentar no meu tempo 140 minutos. E o que aconteceu nessa etapa? A gente largou à tarde e nós conversamos, eu e o Denis. Falei, Denis, se você vê que dá para dar 4 voltas, velho, tenta. Se você vê que tá no sofrimento tremendo, relaxa, velho. A gente não tá aqui para curtir também, mas vamos tentar dar 4 voltas. A gente saiu nesse propósito. A largada, como sempre, ele sai do Ick muito forte. Nós largamos, entrando para o paralelepípedo, logo pegamos a direita. Passou 4 quilômetros e entramos numa trilha. E eu já tinha cantado a pedra. Falei, Denis, nós vamos entrar numa trilha com 4 quilômetros. Acelere tudo que você pode lá. Porque ali vai definir que o pessoal vai travar você. E assim a gente deu a largada. E nessa etapa tem uma curiosidade que você pode correr separado da sua dupla. Porque depois eles vão somar o tempo dos dois e dividir por 2. Então vai ser a média da dupla. Por exemplo, quem ganhou a prova foi o José Silva. Em segundo foi o Gustavo Xavier. Em terceiro foi o Alex Malacarne. Quem ganhou a etapa foi a dupla da Specialized, o Alex e o Gustavo. O cara que ganhou ficou em segundo, porque o parceiro dele ficou em quinto. Então, na soma de tempo, quem levou a melhor foi uma dupla que não ganhou. Você está entendendo? Então, ele soma o tempo. Moral da história, eu consegui abrir as 4 voltas. Eu dei 4 voltas na pista em 1h35. E o Denis não conseguiu abrir a 4ª volta por muito pouco. E devido à regra, a gente toma um tempo. Mas naquele momento, depois do tempo que a gente perdeu na primeira etapa, na segunda, a gente não estava preocupado mais com tanto classificação geral. Só que a somatória de nós 2 tempos, nós demos um pulo violento na classificação e ficamos em posição, se eu não me engano, 61 ou 62, eu não recordo agora. Ficamos quase entre os 60 da prova nesse dia. Foi muito bom para nós, foi muito bom para o nosso emocional. Eu confesso que quando eu cheguei ali, eu falei com o Denis, eu senti nele uma frustração de não ter dado as 4 voltas. Eu senti que ele ficou realmente assim, um pouco sentido com isso. E na hora eu falei para o Denis, relaxa, velho, curte, eu sei que você queria dar, mas não põe pressão nisso não, fica tranquilo. E naquele dia ali nós terminamos em 62 a prova, número 62, ou 61, agora uma coisa assim. No último dia era a etapa 7 da prova, é uma das que eu mais gosto de correr, gente. 90% dessa prova ela fica dentro de trilhas. 90% da prova está dentro de trilha de mata fechada. Pouquíssimas vezes você fica no sol. A grande complicação da prova, que mais uma vez aquele calor forte, também chuva para deixar o momento mais gostoso, muita lama, muito liso. Dentro da etapa, a gente conversou durante a etapa, conversamos antes, falamos assim, Denis, a gente aqui não está buscando resultado de pódio fixado nisso, porque a segunda etapa já tirou nossa chance. Então vamos
digo pódio assim, em relação à classificação, não necessariamente alcançar o pódio na prova, que a gente está correndo com atletas de alta elite mundial, mas ter uma boa classificação. Então, velho, se você vê que está sofrendo demais, curte, tá? Não fica preocupado com isso não, eu tô sem pressão. Porque eu sei que o Denis, gente, o cara tem praticamente 8 meses de pedal planejado, planilhado comigo aqui dentro do pelotão. Então ele não tem toda a experiência de pilotar em trilha e tal, ele tá andando demais pelo pouco tempo que ele tem. Então eu sabia que se ficar levando o limite ali vai gerar um desprazer. Então ele pilotou uma prova perfeita, relaxado, tranquilo. E eu tive a oportunidade de levar essa etapa curtindo cada momento da trilha. Cada momento. E lá, a trilha é tão fechada que tem momentos que você fica muito tempo fora do sol. Você não vê nada, você não vê luz. E isso é gostoso demais. É uma mata fechada o tempo todo, que você pedala fora do sol. É um ambiente gostoso, muita gente te passa, você passa muita gente. Confesso que isso deixa as coisas bem legais, porque há muita interação dentro da trilha com o pessoal. Eu acho isso fantástico. Dá uma olhadinha, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, ó. Você dá uma olhada como é que olha essa imagem da trilha. Aqui eu tô no meio da trilha. Vou colocar uma imagem maior, ó. Aqui eu tô no meio da trilha, dá uma olhadinha como que é o tempo todo. Mata fechada, muita folha no chão, muita raiz. E um dado interessante, durante essa etapa, eu parei em algum momento lá, mudei a minha suspensão da traseira, soltei toda ela, deixei ela totalmente livre e soltei também a suspensão dianteira da bicicleta. Porque a gente estava pedalando tão curtindo a bike que eu comecei a curtir mais as trilhas, entrar nos paredões, pular algumas raízes e eu mudei o setup da bicicleta para dar mais segurança para mim. Essa foi a etapa que eu mais diverti na Brasil Ride esse ano em 2021. E a etapa mais dolorida para mim, que foi assim aquela que talvez com certeza foi a mais difícil da minha vida em cima de uma bicicleta. Eu nunca sofri tanto na minha vida, até o ponto de falar para mim assim, o que eu tô fazendo aqui, Alto? Para que tudo isso? E eu passei por isso. Mas hoje eu falo que eu tô com a maior vontade de voltar na prova, não por um pedaço de metal, que não deixa de ser importante, tá? Não por isso. Mas para as lembranças que isso aqui traz na minha memória e para o exemplo que eu posso dar para os meus meninos. Tem um deitado aqui do meu lado agora, parece que Ianzão. Aqui, ó. O exemplo que eu posso dar para os meus meninos, né, filhão? Sim. Isso aí, ó, de luta, de perseverança, mostrar que o meu Deus é meu Deus e que pode tudo na minha vida. Alguns aprendizados que eu tirei da Brasil Ride 2021 que possa te ajudar. Primeiro, que ninguém é tão bom sozinho que possa ir tão longe comparado se estivesse com alguém. Eu não completaria essa Brasil Ride sem o meu parceiro Denis. Essa foi a principal de todas. A segunda é que não subestime o seu corpo. Ele não é máquina, ele tem limite, ele precisa ser respeitado. E me perguntaram, nas perguntas do Store, o que é mais importante para completar uma Brasil Ride. A coisa mais importante é você escolher o teu parceiro a dedo. Porque lá você vai ter estresse, você vai ter fome, você vai ter sede, você vai ter fadiga, você vai ter crise de nervosismo, de saudade da família. Você vai ter angústia impressionante que tem. E quem vai estar do seu lado lá tem que ser uma pessoa que consiga ter sensibilidade para entender tudo isso. Senão você não completa uma prova, uma etapa em sua vida, como ele diz lá, que é o slogan da Brasil Ride. 2022, se tudo correr bem, estarei lá de novo, contando novas histórias. E agora é contigo. O que você quer saber da Brasil Ride? Comenta aqui embaixo para mim, que eu vou falar tudo para você que aconteceu comigo nessa ultramaratona Brasil Ride 2021, lá na Bahia, em Arraial da Ajuda. Valeu? Curta, compartilha o vídeo, manda pra galera aí que quer saber mais da Brasil Ride, quer saber o que aconteceu comigo lá, quer ver esse vídeo da cãibra aí, manda pra galera do seu pedal. Forte abraço!